Olá, gente, como estão? Espero que estejam bem. E nós vamos aqui assistir uma aula de química. Vamos pontuar vamos pontuar aquilo que é mais importante que nós devemos considerar sobre o conteúdo tabela periódica, tá certo? Então vamos colocar os pontos mais importantes, tá? Então a gente começa sempre, quando a gente vai fazer algum estudo, a gente sempre parte do princípio. Por que é importante estudar? Por que eu devo estudar, né, determinados conteúdos? Então é importante a gente estudar a tabela periódica, porque nela contém todos os elementos químicos que já se descobriram, né, e que ainda está em processo aí, que tem alguns que ainda estão sendo descobertos e depois vão ser encaixados aí na nossa tabela periódica que temos atualmente. Então lá estão listados todos esses elementos químicos de acordo com suas propriedades, de acordo com suas características, e fica muito fácil da gente estudar os materiais porque já está tudo lá, tudo organizado, tudo só no ponto de olharmos e pesquisarmos e definirmos, e a partir desses elementos que lá estão já tudo organizadinho, bonitinho, podemos construir novos materiais, podemos construir dispositivos tecnológicos, utilizando determinados elementos que pode reagir com outros elementos e assim sucessivamente. Então é importante a gente estudar porque a gente vai conhecer como esses elementos eles podem estar ali organizados de uma forma que vá fazer com que o estudo, o desenvolvimento da ciência seja mais rápido e seja mais eficiente, tá certo? Então vamos começar aqui com alguns slides que eu preparei para vocês, para essa aula, e aí nós vamos pontuar algumas coisas assim que é mais relevante sobre esse estudo, tá certo? Mas é sempre bom frisar que mesmo falando aqui com esses slides e tudo, é importante vocês lerem o livro, é importante vocês pesquisarem outras fontes para aprimorar e para aprofundar mais o conhecimento. Então vamos partir aqui para os nossos slides, certo? Vamos lá. Então vamos lá para a nossa aula. Tabela periódica. Por que é importante a gente estudar a tabela periódica? Porque é na tabela periódica que está contido todos os elementos químicos que se conhece atualmente, e lá eles estão todos organizados de uma maneira que fica bem didático e da gente fazer as pesquisas, da gente desenvolver a ciência, fica tudo mais prático, porque já estão todos os elementos numa sequência, organizados em grupos, organizados em famílias, de acordo com suas propriedades, suas características, que é o que nós vamos estudar aqui na nossa aula. Então, nossa aula vai ser para focar nos pontos principais sobre as características da tabela periódica que temos atualmente, tá certo? Então, partimos aqui. A descoberta da lei periódica. Como assim a descoberta da lei periódica? Até o momento, se sabiam da existência de vários elementos químicos. Só que esses elementos químicos estavam todos assim espalhados. E se tinha necessidade de organizá-los, né, para que o estudo se tornasse mais didático, para que o estudo se tornasse mais prático, mais eficiente. Então, buscou organizar esses elementos que se conheciam atualmente através de suas propriedades e descobrir uma maneira, uma regra que fizesse com que pudesse ou fosse possível organizar os elementos de uma forma periódica, de uma forma em que seguisse uma lógica, tá? Então, houve uma necessidade de organizar os elementos químicos conforme as propriedades e características de cada um. Então, foi uma busca, assim,
incessante para ver como é que esses elementos se organizavam de uma forma lógica, de uma forma periódica. Então, critérios de organização. Para se chegar até a organização da tabela periódica que temos atualmente, vários químicos, vários físicos, vários cientistas deram a sua contribuição. Então, o primeiro aqui, critério de organização, usaram a questão de organizar os elementos químicos em ordem crescente de massa atômica. Foram se baseando na massa atômica dos elementos que se conheciam. Então, eu listei aqui, o químico John Daubrenier, que foi um dos primeiros a propor a organização dos elementos químicos conforme a massa atômica. Aí veio aqui o químico Stanisław Cannizzaro, que também estudou isso e com seus estudos confirmou as ideias de Daubrenier. Veio o geólogo Alexandre Émile Beguier de Chancoteauze, que também aprimorou seus estudos e disse que era possível sim organizar os elementos em ordem de massa atômica. O químico John Alexandre Reina Nylandes também estudou a organização dos elementos em ordem de massa atômica. Temos aqui o químico Julius Lothar Meyer, que ele até propôs uma tabela periódica em que organizava os elementos em ordem crescente de massa atômica. Mais à frente temos o químico Dmitry Mendeleev, onde ele fez uma tabela com os elementos que se conhecia na época, né? Ele organizou uma tabela com 63 elementos que eram conhecidos até então. A tabela dele foi a tabela mais conhecida na época, e aí até quando ele lançou essa tabela que organizava os elementos em ordem crescente de massa atômica, era a tabela que se era usada. Só que chegou um momento que iam descobrindo elementos, iam descobrindo mais elementos, e tinha alguns elementos químicos que não conseguiam se encaixar aí na tabela de Mendeleev. Não conseguia corresponder à lei periódica de colocar os elementos em ordem crescente de massa atômica. Então tinha alguma coisa errada. Essa lei aí não era válida para todos os elementos químicos. Então, se ela não era válida para todos os elementos químicos, se tinha a necessidade de estabelecer uma nova lei, certo? Então, veio aí a ideia do físico Henri Moseley de organizar os elementos em ordem crescente de número atômico. E ele propôs essa ideia e foi uma ideia que foi bem aceita, que realmente dava para organizar os elementos em ordem crescente de número atômico, e é a tabela que temos hoje. A tabela periódica atual é baseada na ideia aí de Moseley, tá? Então, na época de Moseley, já existiam observações, já existiam estudos acerca dos prótons, dos nêutrons, dos elétrons. Então, na época de Moseley, se tinha um aprofundamento maior sobre a estrutura atômica. E aí, se tornou-se mais possível de elaborar uma lei em que realmente organizava aí os elementos de uma forma periódica, de que eles ficassem organizados de uma forma bem periódica, tá? Então, a tabela periódica que temos hoje é essa. Ela é organizada dessa forma aqui, em colunas e linhas. Esses elementos aqui, que estão nessas duas linhas aqui abaixo, eles se localizam aqui dentro, nesses espaços. Todo esse aqui, do número atômico 57 até o número atômico 71, eles ficam localizados aqui,
onde está a setinha do mouse, são os latanídeos. Todos eles aqui foram descobertos depois, os latanídeos. Outros aqui, que é do número atômico 89 até 103, são os da família actanídeos. Eles se localizam aqui, ó, os actanídeos, tá? Foram descobertos todos depois do actanídeos. Então, nós vamos estudar essa tabela periódica, porque que é coloridinha, né? Porque que tem essas cores, o que significa? Essas cores aqui é para diferenciar os metais dos ametais, dos semimetais, que nós vamos ver mais na frente, tá certo? Então, vamos passando aqui. Aqui só é um modelo de como a tabela ela é organizadinha, como é que é a estrutura dela. Tem no livro de vocês, observem direitinho como é que ela é organizada, tá certo? Então, vamos lá, ó. Como é que o elemento químico, ele está lá na tabela periódica? Então, ele está dessa forma aqui, ó. No meio, eu tenho o símbolo do elemento químico. Esse símbolo aí, ele é representado pela primeira letra maiúscula do nome do elemento químico em latim. E se, porventura, é necessário uma segunda letra minúscula, tá certo? Então, aqui eu tenho o símbolo Na, que é do elemento químico sódio, tá? Então, abaixo do símbolo, a gente tem o nome do elemento químico. Aqui na parte do lado esquerdo inferior, temos o dado da massa atômica. Vocês viram que nós trabalhamos em assuntos anteriores sobre massa atômica, né? O número de massa atômica. E sempre é um número arredondado. Então, nós trabalhamos com os números arredondados. Porque você observa que aqui é um número bem grande, ó, 22, né? Então, a gente trabalha com um número arredondado em relação à massa atômica. Aqui em cima, nós temos o número atômico, ó. Na parte esquerda superior, temos o número atômico do elemento químico. O número atômico, também já vimos, refere-se ao número de prótons que contém no meu elemento químico, certo? E aqui na parte superior do lado direito, temos a distribuição dos elétrons em cada camada eletrônica que o meu átomo possui. No caso, o sódio tem 11 prótons, né? O número atômico dele é 11. Se ele tem 11 prótons, ele tem 11 elétrons. Esses 11 elétrons é distribuído nas camadas eletrônicas. E como é que eu distribuo? Sabendo que cada camada tem uma quantidade de elétrons que comporta. A primeira camada é a camada K, ela comporta apenas 2 elétrons. Então, a camada K aqui, ó, 2 elétrons. A camada L, que é a próxima camada, comporta apenas 8 elétrons. Então, tá aqui, ó, 8 elétrons, certo? 8 mais 2, 10. Para 11, falta 1. Então, eu parto para uma terceira camada e coloco o elétron lá que falta para somar aqui e dar 11 elétrons. Então, ó, primeira camada eu enchi com 2, segunda camada eu enchi com 8 e falta mais um para dar 11, então eu coloco na próxima camada. Então, aqui eu tenho 3 camadas eletrônicas, certo? Então, o elemento químico, ele é organizado dessa forma aqui, gente. Organização da tabela periódica. Vamos lá. Os elementos químicos estão dispostos em ordem crescente de número atômico, tá? Que é a lei periódica. Originam os períodos na horizontal em linhas. E originam as famílias ou os grupos na vertical em colunas. Então, a tabela periódica, o que você tem que saber? Que ela é organizada em ordem crescente de número atômico, que as linhas horizontais são chamadas de períodos e que as linhas verticais são chamadas de famílias ou chamadas de grupos.
No nosso livro, por exemplo, ele fala em grupos, tá? Mas tem outros livros, outras referências que chama famílias, tá certo? Então, o que são as famílias ou grupos? Eu gosto da palavra família, porque dá pra gente entender melhor. Por que família? Família são aqueles elementos que possuem propriedades ou características semelhantes, ó, elementos químicos com propriedades e características semelhantes. Então, todos aqueles que têm propriedades e características semelhantes estão na mesma família, estão no mesmo grupo, estão na mesma coluna, ok? Que são as linhas verticais. São numeradas da esquerda para a direita, de 1 a 18. Então, tem 18 colunas na tabela periódica, ou seja, tem 18 famílias, 18 grupos. Então, os grupos de 1, 2 e de 13 até 18 são chamados de elementos representativos. Cada grupo apresenta um nome específico. Por exemplo, família 1 ou 1A. Por que 1A? Porque antigamente se chamava os elementos representativos de família A. E os elementos, que são os próximos elementos que são chamados de transição de os elementos família B, né? O grupo B. Então, por isso que nessa tabela aqui tem essa representação. Família 1A são os metais alcalinos. Aí aqui tem o símbolo de cada elemento que faz parte. Família 2A ou 2 são os metais alcalinos terrosos. Família 6A ou família 13 são os calcogênios. Família 7A ou família 14 são os halogênios. Família 8A são os gases nobres. Faltou aqui na tabela, tem a família do carbono, tem a família do nitrogênio, tá? Então, vamos aqui. Os grupos 3 a 12 são chamados de elementos de transição. Esses elementos são os que ficam lá bem no meio da tabela periódica, tá certo? O próximo aqui são os períodos. O que são os períodos? Os períodos são as linhas horizontais. Elementos organizados em ordem crescente de número atômico da esquerda para a direita, tá certo? E existem 7 períodos, 7 linhas. Então, aqui eu tenho uma tabela periódica atualmente, né, atualizada, bem organizadinha. Observe o seguinte, ó, tenho quantas famílias, quantos grupos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Tenho 18 grupos, o último aqui. Cada coluna dessa daqui, ó, representa um grupo ou família, possui características, propriedades semelhantes, tá? É o que define uma família. Família, você possui as características da sua família, né? Você é parecido com as pessoas da sua família. Então, você tem propriedades, características da sua família. Então, todos esses elementos aqui têm características e propriedades parecidas. Com exceção do hidrogênio. O hidrogênio ele só está localizado aqui mesmo porque ele fica no primeiro período, porque ele tem um elétron e uma camada, né? Porque o período, gente, ele é classificado pelo número de camadas. Então, se eu tenho um átomo com uma camada, ele está no primeiro período. Se eu tenho um átomo que tem 2 camadas, ele está no segundo período, 3 camadas, terceiro período, 4 camadas, quarto período, 5 camadas, 5 período, tá no quinto período, 7 camadas, ele tá no sétimo período, ok? Então, o número de camadas vai me dizer qual o período em que o meu elemento está. E o número de elétrons na última camada vai me dizer qual é o grupo, qual é a família que ele está. No caso, o hidrogênio, ele só tem um elétron, só tem uma camada
e nessa única camada só tem um elétron. Então, ele é da família 1, tá certo? Então, é isso. O hidrogênio só está aqui justamente por isso. Mas ele não possui características parecidas com os outros elementos aqui. Ele não tem propriedades parecidas com lítio, nem com sódio, nem com cálcio, nem com rubídio, nem com césio, nem com frâncio. Tá bom? Então, isso só tá aí localizado devido a isso. Classificação dos elementos da tabela periódica. Eu tenho o hidrogênio, né? Ele é isoladinho. Tem os metais, tem os ametais ou não metais, também chamados, semimetais e os gases nobres. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui, atenção, o hidrogênio, embora apareça na coluna 1A, né, ou coluna 1, não é um metal alcalino e algumas classificações preferem colocá-lo fora da tabela, certo? Então, é isso que você tem que observar. Outra coisa, todos os elementos situados após o urânio não existem na natureza, devendo, pois, serem separados artificialmente, devendo, pois, serem preparados artificialmente. São denominados elementos transurânicos. Além desses, são também artificiais elementos tecnécio 43, promécio com número atômico 61 e astato 85. Essas informações aqui vocês veem na tabela, tá bom? Lá eles te dão uma diferença dos elementos químicos que são artificiais, daqueles que são naturais. Então, vamos lá, os metais. Quais são as características dos metais? Listei aqui bem rapidinho as características mais importantes. Apresentam brilho quando polidos. Sob temperatura ambiente, apresentam-se no estado sólido. A única exceção é o mercúrio, que é um metal líquido, tá? Então, todos os metais na temperatura ambiente, eles são sólidos, com exceção do mercúrio. Onde é que eu vejo o mercúrio? O mercúrio é aquele que tá lá no termômetro, né? Aquele termômetrozinho de vidro. Então, ele contém um líquidozinho lá, que é o mercúrio, que é um metal e ele é líquido. São bons condutores de calor e eletricidade. Uma característica bem marcante dos metais é essa, bons condutores de calor e eletricidade. São resistentes, maleáveis e dúcteis. O que é dúctil? É fácil de transformá-los em fio, tá? Olha o cobre. O cobre é um excelente condutor de corrente elétrica e eles são fios bem finos, que é utilizado na rede elétrica, tá? Então, é um metal que pode ser facilmente transformado em fios. Ametais ou não metais? Quais as características? Quando a gente já vê esse nome não metais, né? Características bem opostas aos metais. Existem nos estados sólidos, iodo, enxofre, fósforo e carbono, e gasoso, nitrogênio, oxigênio, flúor, a exceção bromo, que é um não metal líquido, tá? Então, ele pode estar no sólido, no estado sólido, gasoso e líquido. Não apresentam brilho, são exceções o iodo e o carbono sob a forma de diamante. Outra coisa, não conduzem bem o calor, a eletricidade, com exceção do carbono sob a forma de grafite. Então, essas são as características aí dos ametais. E aí, eu coloquei aqui uma tabelinha mostrando bem rapidinho aí o que eles se contrapõem, né? Os metais, geralmente sólidos à temperatura ambiente. Não metais, podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Os metais apresentam brilho característico. Os não metais não apresentam brilho característico. Os metais são bons condutores de calor e eletricidade. Os não metais são mal condutores de calor e eletricidade. Os metais são maleáveis e dúcteis. Os não metais não são maleáveis nem dúcteis. Os metais formam geralmente cátions, perdem elétrons. Os não metais formam geralmente ânions, ganham elétrons, tá? Então, são as características deles aí. Pulemos aqui. Os semimetais são os elementos que apresentam propriedades intermediárias entre os metais e os não metais. Então, os semimetais são aqueles que ficam ali no meio. Aí, eu coloquei aqui em destaque quem são eles. Tem o bromo, silício, germânio, arsênio. E esses elementos aqui, o telúrio,
eles estão lá na tabela periódica diferenciada a cozinha deles, tá? Eles apresentam propriedades, aí que fica entre os metais e os ametais. Gases nobres. Os gases nobres são elementos químicos que dificilmente se combinam com outros elementos. Então, eles são encontrados de forma isolada, eles são estáveis, tá? Eles dificilmente, raramente se ligam com outro elemento. Eles são estáveis. Não precisam de outros elementos para se tornarem estáveis. Possuem a última camada eletrônica completa, ou seja, 8 elétrons. A única exceção é o hélio, que possui a única camada, a camada K, que está completa com 2 elétrons. Então, todos os elementos chamados de gases nobres, eles são elementos, então eles não precisam se combinar para se tornarem estáveis. Eu coloquei os gases nobres, a gente tem o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. Eles são da última coluna, da coluna 18, tá? Da família 18. Coloquei aqui uma tabela, só para vocês verem como é que é um exemplo aí de organização. Observe que todos esses que estão laranjas aqui, de acordo com o sumário, são os metais. O verdinho ali, são os ametais. Esses aqui, azulzinhos, são os semimetais. E esses aqui, roxinhos, são os gases nobres, da última coluna. E aqui a gente tem o hidrogênio, tá? Que não é de nada. Ele aqui tá com um verdezinho bem mais escuro do que os ametais, tá certo? Então, vamos lá, passando. Aqui eu finalizo esses slides, né? Então, a gente finaliza a nossa aula sobre tabela periódica e que vocês leem o livro de vocês, que vocês pesquisem, que vocês se aprofundem mais nesse assunto sobre a classificação, a organização dos elementos químicos na tabela periódica, para que vocês possam estar aptos a responder qualquer pergunta sobre a organização dos elementos na tabela periódica que temos atualmente. Tá bom, meus amores? Então, estudem, revisem, leem, tá? Para que vocês estejam bem capacitados nesse assunto. Até mais!